Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto, mais uma noite, mais um dia que o Senhor nos deu, para estarmos na presença dEle. Vamos curvar a nossa fronte e ouvir o prelúdio. Amém? Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade. Coroar o Senhor. Amém, igreja? Agora nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5. Eu vou ler do 1 ao 11. Amém? O Senhor nessa noite vai falar conosco através da palavra dele. Assim, no versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edifica-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Amém, igreja? O Senhor está nos alertando, através da palavra dele, a volta dele, a vinda dele, Como nós sabemos, a vinda do Senhor está próxima, Por tudo que estamos passando, o Senhor já deixou tudo escrito, que Ele virá, Então, que nós possamos estar atentos, à volta do Senhor, para que Ele não nos encontre dormindo. Porque Ele está falando aqui, no 2, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Então, nós sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão, não sabemos que hora, que dia, mas o Senhor virá. No 3, ele fala: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto. Então, irmãos, aquela dor de parto, nós bem sabemos, né, que tivemos filhos, nós bem sabemos as dores de parto, né? Então, é isso que o Senhor está alertando, né? Como que é essas dores, né? No 5 ele fala: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então nós não somos das trevas, nós somos do Senhor, que possamos a cada dia nos apegar a isso. Que venha o que vier, nós somos do Senhor. Passamos o que passamos, mas nós somos do Senhor. No 7 ele está falando: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. No 8: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Então, nós que possamos nos revestirmos do amor do Senhor a cada dia, da couraça da justiça do Senhor, porque o mundo é cheio de injustiça, mas a justiça do Senhor, ela tem que ser constantemente em nossas vidas. Amém? Eu vou pular aqui para o 9, que ele fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não nos criou para vivermos irados, mas sim para viver a vida dele em nós, né? O Senhor, ele tem sido conosco através de tanta luta que estamos passando. O Senhor tem sido conosco. Amém? No 11 ele fala: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Então, que possamos nos edificar um ao outro, como sempre fizemos, né, na presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos olhando para a situação, para a circunstância do mundo que estamos passando. Às vezes eu fico assim, muito triste, assim, porque as pessoas estão passando tudo o que está passando e não acordam para o Senhor, não querem saber do Senhor. E bem nós sabemos que a vida do Senhor está próxima. E ai de nós, né, que estamos nos caminhos, que estamos buscando, ai de nós se viemos dormir na presença do Senhor, porque Ele virá e nós, se estivermos dormindo, nós iremos ficar. Então nós temos que estar atentos, que possamos nos edificar um ao outro, mesmo com a situação que estamos passando, com o nosso culto do jeito que está sendo, mas foi assim uma forma que o Senhor nos deu para que possamos estar congregando, mesmo de longe, os irmãos. Muitas igrejas estão abertas, cada um está seguindo aquilo que tem que seguir, e nós aqui estamos seguindo conforme a vontade do Senhor deixou para nós. E louvado seja Deus, igreja, que nós estamos ainda no domingo tendo esta palavra, porque eu fico pensando que seria bem pior se tivesse sem ouvir a palavra do Senhor. Embora na semana você veja a palavra do Senhor, mas é bom aos domingos a gente estar compartilhando com os irmãos, né? O pastor traz a palavra, a gente escuta, embora cada um veja de um horário, mas a gente estamos nos edificando um outro com a palavra do Senhor. Amém? Então nessa noite foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós não possamos estar dormindo, que nós possamos estar atentos para as coisas do Senhor. Sabemos que os tempos são maus, são difíceis, mas não podemos abandonar o Senhor, porque as coisas do mundo, elas são muito atrativas, né? Se nós formos pensar, olhar bem para o lado de nós, a gente está vendo mesmo pessoas que conhecem talvez a palavra do Senhor, pessoas que estão bem longe do Senhor, e nós temos que ficar atentos para que nós não possamos cair nessa mesma rotina, deixar as coisas do Senhor de lado. Amanhã eu faço. Não, o Senhor é hoje, amanhã pertence a Ele. Amém, igreja? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor possa estar falando poderosamente no coração dos irmãos. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja o Teu nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alertado com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos cultos que o Senhor tem falado conosco aos domingos, Senhor. Mesmo, Senhor, os cultos sendo
da forma que está sendo, o Senhor tem falado com o teu povo, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos dado, Pai, testemunho de vida, Senhor. Senhor, muito obrigado pelos teus cuidados, Pai, para com a tua igreja, Senhor. Passamos por luta, mas nós sabemos que temos um Deus que passa conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, de estar na tua presença, de estar te louvando, de estar te buscando, de estar, Senhor, falando aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, estamos aqui, abertos ao teu agir. Entendemos que estando assim, o teu lugar tu has de ocupar. Senhor, estamos aqui, abertos ao teu agir. Entendemos que estando assim, o teu lugar tu has de ocupar. Sopra, Senhor, ministra a tua vida em nós. Sopra, Senhor, enche-nos com teu poder. Sopra, Senhor, sob a tua unção ministraremos e a ti renderemos louvor. Senhor, estamos aqui, abertos ao teu agir. Entendemos que estando assim, o teu lugar tu has de ocupar. Sopra, Senhor, ministra a tua vida em nós. Sopra, Senhor, enche-nos com teu poder. Sopra, Senhor, sob a tua unção ministraremos e a ti renderemos louvor. E a ti renderemos louvor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, ele então virá. O teu Senhor virá, ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé.
Contempla ao Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Paz, Senhor, Igreja. Hoje nós vamos dar continuação sobre o significado do advento, ou seja, da vinda de Cristo, do nascimento de Jesus, para que nós possamos entender melhor qual é a vontade de Deus para com a nossa vida. Estamos aqui em uma das dependências da igreja, também por conta do barulho lá no templo, lá na porta do templo, e vamos seguir adiante. Amém, queridos? Mas antes, vamos orar ao Senhor para que nós possamos receber a palavra dele e que ela seja abençoada. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos a oportunidade, Senhor, de falar da sua palavra, de ouvir a sua palavra, de comentá-la, de remoê-la. Pai, muito obrigado, porque é ela que nos traz vida. Agora ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos, Senhor, a preservá-la, ajuda-nos, Senhor, a colocá-la em prática, para que nós tenhamos a nossa história, a nossa vida mudada pelo Teu poder e pelos Teus conselhos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Isaías 49. Isaías, capítulo 49. Queridos, uma pequena introdução. Por que será que Cristo teve que vir ao mundo? Qual é o grande mote de Cristo ter vindo ao mundo? Será que essa vinda de Cristo trata-se apenas de uma história, né? Uma história bonita, um bebezinho que veio, nasceu lá em Belém e ajudou muitas pessoas e deu um grande exemplo de vida e morreu e simplesmente acabou? Será que é esse o significado da vinda de Cristo, desse advento maravilhoso? Vamos destrinchar isso daqui hoje. Assim, um pequeno pano de fundo, para que a gente possa se situar um pouco. Existem os judeus, existem os gentios e existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Os judeus seria aquele povo pela qual Deus traria a salvação ao mundo. Bem? Então, o povo judeu, os filhos de Abraão, seus filhos, seus descendentes, era por meio desse povo que Deus iria instruir o resto da humanidade. E os gentios, que somos nós, que não somos da descendência de Abraão, que não somos judeus, somos um povo diferente, um povo que não teríamos as bênçãos que viria através do povo de Israel.
povo judeu. E nós temos também a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, ela alcança tanto os gentios quanto os judeus também. Mas por que isso, irmão Cláudio? Bom, em primeiro lugar, Paulo lá, ele fala aos romanos, que os judeus são os primeiros em tudo, em receber as bênçãos e tudo, mas também em receber o castigo de Deus. Porque os judeus, ao invés de trazer a salvação, não, ele colocava empecilho para aqueles prosélitos. Eles tinham uma forma estranha de ver a lei, uma forma humana de ver a lei que Deus dera para eles, tanto que quando eles recebem Cristo, eles não entenderam que ali era o Cristo, porque eles tinham uma visão deturpada da lei. E Cristo mostra para eles como se observava a lei, de uma maneira diferente. E isso na cabeça deles, eles não conseguiram entender. Então, veja, eles interpretaram a lei de maneira humana, carnal, não de uma maneira espiritual. E Deus também permitiu que assim acontecesse, para que os gentios também pudessem ser alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Lembra da parábola que Jesus fala que um certo rei convidou os seus amigos, seus parentes, para vir a uma festa e eles não vieram, não fizeram caso. E aí o que esse rei fez? Ele manda buscar nas ruas aqueles homens, mulheres que estão na beira do caminho e traz para essa festa. Foi isso que Cristo fez, foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Era o povo escolhido, mas ele não conseguiu enxergar a vontade de Deus, e Deus chama agora os gentios para si. E esse é o papel da igreja, juntar ambos, fazer tanto dos judeus quanto dos gentios uma coisa só, derrubar a parede da inimizade entre judeus e gentios. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, quando a gente fala do advento, é importante nós sabermos que ele tem um porquê, que ele tem um fundamento. E a primeira coisa que nós vamos ver vai ser que esse advento, Jesus, ele vem para trazer luz aos gentios. Por que trazer luz aos gentios? Porque os judeus já conheciam, de certa forma, o poder de Deus, a vontade de Deus. Bem? E a segunda coisa que Cristo veio fazer neste mundo era restaurar Israel, mas restaurar de uma maneira espiritual, de uma maneira não como eles estavam pensando, porque os judeus pensavam que Cristo viria ser um rei e ia guerrear suas pelejas aqui terrenas, que ele ia ser imbatível e que este rei iria comandar tudo. Mas eles estavam olhando com uma visão carnal, uma visão terrena. E Cristo vem para restaurar, em primeiro lugar, o espírito. Vem para restaurar, em primeiro lugar, a parte interior dos judeus. Tudo as promessas que Cristo fala, que vai colocar os inimigos por estrada de seus pés, tudo isso vai acontecer, claro. Jesus vai reinar literalmente sobre as nações, e isso é verdade. Porém, tudo tem um começo, e essa restauração do povo de Israel, ela começa primeiro interiormente, e depois ela vai saindo para fora, exteriormente. Bem? Então, o povo de Israel não entendia isso. Depois da restauração, vem uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, porque o Senhor, ele também veio para ser ultrajado, ele veio para pagar um preço, ele veio também para resgatar, ou seja, pagar o que nós devíamos, vamos dizer assim. O que a humanidade estava devendo, Cristo veio para pagar. E a Bíblia diz que todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e na sua obra, Deus deu-lhes o poder de serem chamados
Filho de Deus. Olha que interessante, lá no capítulo 53, o profeta diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque vem subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Veja, era desprezado, o mais rejeitado, ele toma sobre si as nossas dores. Então, esse também é um dos aspectos da vinda de Cristo, do advento. Ele ter vindo como sacrifício vivo pelas nossas vidas, para ele se transformar no sacerdote que ele é hoje, que intercede por nós à direita de Deus. Bem? Então hoje nós vamos ver esses 3 aspectos do advento, da vinda de Cristo: a luz que ele traz para os gentios, a restauração de Israel, seu sofrimento e uma palavra de conforto. Bem? Então vamos lá. Capítulo 49. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e guardou-me na sua aljava. Olha que coisa interessante. Aqui, o profeta está falando em nome do Senhor, do Senhor Jesus. Povos, escutai. O Senhor, ou seja, Deus, me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Olha que coisa interessante. Deus fala de Jesus antes mesmo dele nascer, lá no Éden, quando ele diz que haveria um que pisaria a cabeça da serpente, um nascido da semente da mulher. Veja que coisa interessante. E pouco antes do seu nascimento, Deus envia o anjo a Maria e fala: olha, o seu nome será Jesus. Olha que coisa interessante. Fez da minha boca uma espada aguda, ou seja, das palavras que saíam da boca de Jesus, eram palavras que cortavam, palavras que feriam alguns por conta dos seus pecados, mas porém que trazia vida a outros que criam nas suas promessas e na sua palavra. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Satanás, sabendo que o que Cristo faria em prol da humanidade, ele desde cedo procura tirar a vida de Jesus, quando Herodes manda matar as crianças daquela época, tentando alvejar Jesus. Mas Deus o guarda na sombra da sua mão, desde cedo. E não foram poucas as vezes que Deus teve que se esquivar da multidão, mas o Senhor estava com ele o tempo todo, até que ele pudesse cumprir o que ele havia de fazer aqui na terra. Seguindo, e me disse: tu és o meu servo, ó Israel, por quem hei de ser glorificado. E eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, e inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel, e a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Olha, veja aqui que Deus que formou a Jesus desde o seu ventre, para que ele torne a trazer Jacó, ou seja, Israel, e reuni-lo, e ele seria glorificado perante o Senhor. Nós vemos a passagem que está alguns discípulos ali com Jesus, e ele aparece Elias, ele aparece Moisés, e uma voz do alto fala: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então veja aí Jesus sendo glorificado, e também sendo glorificado após a sua morte, um corpo de glória, um corpo resplandecente, incorruptível. E veja que coisa interessante, versículo 6, sim, diz ele,
pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha que coisa, Deus falando acerca de Jesus. Não bastava ele ser aquele que ia reunir novamente Israel. Não bastava ser Jesus aquele que simplesmente iria congregar novamente o seu povo. Mas Deus lhe dá como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha que coisa interessante. Deus nos dá Jesus para trazer a salvação para nós, os gentios. Sabe, irmãos, imagine assim, eu sou professor e quando a gente vai dar aula para as pessoas que já estudaram há muito tempo, ela já tem já alguma coisa lá dentro. Lá. Então, às vezes, é necessário que ela tire para fora aquilo que ela já sabe ou aquilo que ela pensa que já sabe, para que ela possa adquirir coisas novas. Ela tem que ter um olhar sem barreiras, tem que ter um olhar sem travas, um olhar sem autodefesa, para que ela possa aprender. Agora, quando você pega uma criança, uma pessoa que nunca estudou nada, nunca aprendeu nada, e quando você ensina algo correto para ela, ela pega de primeira, ela pega de vez. E foi assim que aconteceu entre os gentios e os judeus. Jesus traz algo novo para eles. Uma nova visão de enxergar a lei, de servir ao Senhor. Mas eles já tinham seus rituais, seus ritos, eles já tinham as suas maneiras e manias, já tinham a sua tradição. E desfazer-se de tudo isso por aquilo que Jesus estava falando era difícil para o povo judeu. Agora nós, que não sabíamos nada de Deus, não conhecíamos nada de Deus, quando Cristo vem e nos apresenta o seu Evangelho, que é baseado na fé, na confiança do Senhor Jesus Cristo e na sua obra redentora, nós pegamos isso de primeira, não é? E graças a Deus por isso. Mas veja, aqui no versículo 7, continuando, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Olha que bênção. Então aqui ele fala ao Senhor Jesus Cristo, que era desprezado, que era aborrecido pelas nações, servo dos tiranos, né? Até o dia de hoje, muitos homens, eles ignoram Jesus Cristo, ignoram as palavras do Senhor Jesus Cristo, aborrecem ao Senhor Jesus Cristo. E ainda há outros que em nome de Jesus fazem as maiores atrocidades, não é? Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, muita gente aí ao longo dos séculos fez barbaridade, meus queridos. A igreja perseguiu, né, com a Inquisição, isso em nome de Deus, em nome de Jesus. Outros, ainda hoje, em nome de Jesus, se utilizam do Evangelho para ganhar dinheiro, para amontoar tesouros, outros para enganar, outros para ter poder e influência e uma série de coisas. Mas, irmãos, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então, vale aqui um alerta. Não é porque a pessoa fala em nome de Deus, que diz que é cristão, que faz, acontece, que realmente ele é cristão. Bem, queridos? Paulo falava sobre isso, né? Cuidado com aqueles que se dizem judeus e não são judeus, coisa nenhuma, né? Aqueles que são crentes dizem que são servos do Senhor e não são nada. Então, nós precisamos estar de olho nessas coisas. A árvore boa, ela vai mostrar e dar frutos bons. A árvore ruim, que não é boa, os frutos dela também não vai ser bom. Então, veja como que a pessoa
age, se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa mansa, humilde, como Cristo foi. E aí você vai ter a sua resposta. Amém? Seguindo, veja, esses reis, esses homens que se utilizaram do Evangelho, aqueles que perseguiram, aqueles que de uma forma ou outra impediram outros de conhecer Jesus Cristo, esses reis, príncipes, eles vão ver novamente esse Jesus e vão adorá-lo, porque o Senhor é fiel. Amém? Então veja, em primeiro lugar, nós fomos agraciados com o advento. Foi uma luz que brilhou para os gentios. Nós andávamos em trevas, nós andávamos seguindo os nossos próprios conselhos, não sabíamos para onde ir, éramos idólatras, idolatrávamos tudo, tanto as nossas coisas quanto deuses pagãos. Nós tínhamos a nossa moral e ética corrompida pelo pecado. E veio Cristo com o advento e nos mostra quem somos à luz da palavra de Deus. Pecadores que precisam se arrepender e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Veio expor os demônios, veio expor toda a sujeira, todo o pecado. Cristo traz luz para os gentios. Amém, queridos? Foi por isso que Cristo veio ao mundo, para nos mostrar, nós que não éramos da linhagem de Israel, que nós também precisávamos de salvação, que nós estávamos indo com roupa e tudo para o inferno. Amém? Agora, a partir do versículo 8, é prometida a restauração de Israel. Vamos ler. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e repartir as herdades assoladas. Então veja, Deus faz de Cristo aqui um mediador de uma nova aliança com os homens e com o povo de Israel também. Para quê? Para que ele reparta a terra justamente, as terras assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Olha que interessante. Foi por isso que Cristo teve que vir, para dizer para aqueles que estão presos espiritualmente, para aqueles que estão encarcerados espiritualmente, ou até mesmo fisicamente: saí, sejam libertos, recebam a libertação, sejam livres das amarras. E para aqueles que estavam em trevas, no nosso caso, aparecei, olha, vejam as coisas. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão seu pasto, não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Olha, o advento de Cristo veio para restaurar, trazer vida novamente, fazer o povo de Israel ser livre dos seus pecados, livre dos seus conceitos e preconceitos. Cristo veio para transformar. Olha, aqui ele fala, conduzir aos mananciais de água, porque o povo estava sedento pela voz do Senhor, estava sedento pela justiça, pelas coisas retas. E aqueles que estavam longe, desgarrados, o Senhor queria trazer para perto novamente. Bem? E olha, aqui a partir do versículo 14, ele vai falar que o povo de Israel pecou contra o Senhor, esqueceu do Senhor, E aí o Senhor fala a seguinte coisa, a partir do versículo 22. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos, e arvorarei a minha bandeira,
Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os seus ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa do valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo, que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Aqui, Deus está dizendo o que Ele iria fazer com o povo. E, em primeiro lugar, Ele traria as bênçãos espirituais, faria o povo ser livre, faria o povo conhecer a justiça do Senhor e ter o seu caráter mudado. Mas, aquele povo, ao ouvir estas profecias, ao enxergar o que Deus falou acerca daquele que havia de vir, eles não entenderam. E não é difícil, né, irmãos, de compreender isso, porque não era tempo para eles compreenderem, eles não tinham a base para poder entender aquilo, que todas essas coisas vão acontecer literalmente, mas que primeiro precisava ter um renovo espiritual, uma nova maneira de cultuar a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. Como Cristo fala, os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Não a lei que mata. Vejam aqui, vou fazer um parênteses aqui, vamos para Romanos. No capítulo 3 ele fala: qual, pois, é a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele vai falar que essa circuncisão ela tem que ser no coração, não no corpo físico. Vai falar que os judeus são indesculpáveis, não é? E vai falar que essa lei, baseada na letra, é que traz todos os problemas para aqueles judeus. Veja, versículo 29, 2:29, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, não segundo a lei, e cujo louvor não procedem dos homens, mas de Deus. Então Cristo, Ele vem e traz uma nova concepção da lei. Veja que Cristo, Ele não aboliu a lei, mas Ele cumpriu a lei, mas com a concepção certa, correta, que ela deveria ter sido utilizada desde o princípio, desde Moisés. Então, esse povo, ele não entendia isso. E quando esse povo ouve falar que Deus tiraria o valente, que os reis seriam seus aios e as rainhas as suas amas, então ele acha que Cristo ia vir, ia guerrear com todo aquele povo ao redor, ia ser uma bagunça danada, e eles, judeus, iriam ficar por cima da carne seca ali, Mas não era bem isso, não ainda. Isso vai acontecer, mas não ainda. E não é difícil de entender, porque, pense comigo, Cristo falava aos judeus, e principalmente aos seus discípulos, que também eram judeus. E Cristo desabafa falando: olha, eu queria falar umas coisas importantes para vocês, mas vocês não entendem, não dá, vocês não podem suportar ainda. E aí, Cristo vai e vem o Consolador. E aqueles mesmos homens que ouviram aquelas parábolas, os ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo tinha falado, eles lembram, e o Espírito Santo faz eles entender realmente o que Cristo estava falando. Porque essa era a hora certa. E esse povo de Israel, ele não entendia. Então, pense comigo, eu até estava conversando com minha esposa a respeito.
né? Eles pensam, imagine você pensando uma coisa a vida inteira que seria daquele jeito, que você está idealizando ali. E de repente Cristo vem, e não é nada daquilo que você estava pensando. É de uma forma totalmente diferente, inversa daquilo que você estava pensando. Não era à toa que o povo se revoltasse. Que em uma semana estava com as palmas lá, colocaram Jesus em cima de um jumentinho. Olha, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Oh, glória a Deus, hosannas nas alturas. E nas outras semanas estava lá, não, crucifica-o, solta Barrabás, não, esse é impostor, crucifica ele. Então veja, eles pensavam que aquele Jesus ia por um caminho, mas o caminho de Deus para a humanidade era outro. E Cristo seguiu aquele caminho determinado por Deus. Então, na cabeça daqueles homens, estava tudo errado, eles não conseguiram entender. Mas mesmo assim, todo aquele que deu crédito à palavra de Deus, ele foi abençoado. Todo aquele que dá crédito, ele é abençoado por Deus e tem a sua vida transformada. O terceiro aspecto da vinda de Cristo, desse advento, é o sofrimento, é o traje que ele deveria passar para completar a sua missão. Vejamos, capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso escolheu tanto a minha mão? Acaso se encolheu tanto a minha mão, já que não pôde remir? Ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheire mal os seus peixes, pois, não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por cobertura. Olha que Deus estava muito bravo com o povo, com razão, porque aquele povo que recebera a lei do Senhor se corrompeu ao longo da história, ao longo do tempo. E eles foram vendidos por conta das suas transgressões, por conta do seu pecado. Cristo teve que vir para alterar novamente o caminho da história. Bem, Cristo teve que vir para pôr a humanidade no caminho correto de novo. Então, o Filho de Deus, ele tem um papel importante na história da humanidade. Ele não é um simples bebê lá da manjedoura. Tem um propósito na sua vida. E no versículo 4 do capítulo 50 ele diz: o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Então veja, essa vinda, ela não é simplesmente para Jesus ser um bom exemplo de vida, de ser humano, mas ele veio para sofrer também. Sofrer a punição que era destinada a mim e a você, aos gentios, aos judeus que pecaram contra o Senhor, que nem entraram e nem deixaram o povo entrar pelo caminho do conhecimento, da sabedoria e da salvação. E olha que interessante, Deus lhe dá uma palavra boa ao cansado, uma língua erudita, uma língua com conhecimento, uma língua com sabedoria para aqueles que necessitam. E aí ele diz: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que arrancavam os meus cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem
contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos, e a traça os comerá. Quem há entre vós que teme o Senhor, e que ouça a voz do teu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor, e se firme sobre o seu Deus. Ei a todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do seu fogo, e entre as vossas setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isso, e em tormenta vos deitarei. Olha aqui, Cristo ele fala, olha, foi eu que me dei, foi eu que me submeti a esse desafio de morrer na cruz pelo povo de Deus. Foi eu que quis, eu que dei a minha vida. Ninguém pode tomar ela de mim. Em outras palavras, e Cristo fala isso. A minha vida eu dou assim, de mão beijada. Ele fala, pois quem há entre vós que teme o Senhor? Olha, a gente fica às vezes culpando, né? O judeu que matou Jesus, que não sei o que lá. Quando na verdade, ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida, né? Porque se Jesus não quisesse ir para aquela cruz, ele não iria. Mas veja, ele confiou no Senhor, nos cuidados do Senhor, e se propôs a fazer aquilo que estava desenhado por Deus para ele fazer. E sabe, irmãos, para vergonha nossa, às vezes, nós não queremos fazer o que Deus tem desenhado para as nossas vidas. Às vezes nós não temos essa capacidade, primeiro, de saber qual a vontade de Deus para com a nossa vida. Segundo, cumprir isso, levar a cabo aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. E nós procuramos outros caminhos, procuramos servir a Deus de outras maneiras, quando o Senhor já estabeleceu para cada um de nós qual é a nossa missão. A missão de Cristo foi vir e sofrer e morrer naquela cruz. E a sua missão? Qual é? E aqui para encerrar, uma palavra de conforto para Sião. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, que buscais o Senhor, olhai a rocha em que fostes cortados e para a caverna do poço em que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único, quando eu o chamei, abençoei e multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Éden, e regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Atendei, meu povo, e escutai, nação minha, porque a mim sairá a lei, e de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, olhai a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Olha aqui, promessa para o povo judeu e promessa para o povo gentil. Toda a terra a luz vai sair, ele vai estabelecer a sua lei. Tudo isso com o advento que viria. Bem, queridos? E sabe qual a melhor parte disso? O advento já aconteceu. A luz do Senhor já brilhou para os povos. E a promessa para Sião, para o povo de Israel, ela vai se concretizar também. Bem, queridos? Lembrando que Deus ainda tem um tratamento com o povo de Israel. Primeiro, Deus vai chamá-lo na chincha, né?
usando essa maneira de falar. Deus ainda vai tratar com o povo dele e depois virá a salvação para o povo de Israel. Bem? Agora, nós somos a noiva do Senhor e aguardamos o seu marido, Jesus Cristo, aquele que há de vir. Então, amados, deleite-se no Senhor. Acolha no coração com alegria a salvação. Não perca a alegria da sua salvação, por qualquer motivo, seja por doença, seja por ignorância dos homens, seja por descaso das pessoas contra você, desprezo, seja pela fome. Paulo fala, o que nos separaria do amor de Cristo? Esse amor, ele é insondável. A salvação dispensada a nós é algo incrível. Luz brilhou para os gentios, nós. Agora viva nessa luz, caminhe, enxergue, não volte para as trevas, não deixe os seus olhos entenebrecerem, mas siga o Senhor, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, e você viverá uma vida plena diante do Senhor. Mas não esqueça quem você é em Cristo Jesus, nação santa, raça eleita, sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Amados, não perca de vista a tua salvação. Bem? Então, hoje nós vimos as implicações da vinda de Cristo, qual o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Então, amado, faça por onde? Não que a salvação dependa de você ou das suas obras, mas reconheça o Senhor em seus caminhos. Aproveite essa luz, faça o que o Senhor colocou na tua mão para fazer, cumpra o teu papel, siga a sua caminhada cristã com alegria, não desanime, meu querido, porque o investimento sobre a tua vida foi algo muito alto, muito caro. Amados, siga com esperança, siga com alegria, porque essa luz já raiou para você e para a tua família. Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, Pai querido, abençoa a tua igreja, traz a tua paz, traz a tua bênção, traz a tua alegria, Senhor. Não nos deixe esquecer quem somos. E somos gratos a Ti, por causa de Jesus Cristo e da sua vinda a este mundo. Pai, muito obrigado pela sua infinita misericórdia, que voltou a congregar, Senhor, todos os teus filhos. Pai, nós somos agradecidos por Ti, ó Deus, pela sua imensa misericórdia. Agora, Senhor, que Teu amor, a graça do Teu Filho amado Jesus Cristo e a consolação do Teu amado e Santo Espírito seja com sua amada igreja, hoje e para sempre. Amém.